Olá, boa noite para todos. Boa noite, mas também pode ser um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa transmissão já editada depois. Eu sou o Giovanni Rodrigues, fundador aqui da Hemps, aqui de Belo Horizonte, e a gente está aqui hoje para mais um Hemps Conecta para um assunto muito interessante. E posso dizer que foi um dos primeiros assuntos que me conectou com a cannabis para entender o potencial dessa planta e pela primeira vez, né, a gente está trazendo aqui uma pessoa especialista no assunto para falar sobre cannabis e autismo. É isso mesmo, TEA, né? Temos aqui no Brasil, sim, um percentual considerável de famílias atípicas, crianças, adolescentes, adultos atípicos. E, obviamente, né, a gente sabe da existência de várias outras abordagens para autismo e a gente vai trazer aqui especificamente a abordagem com a cannabis, exatamente porque é um negócio que nós trabalhamos, que nós vivemos, né? E que a gente enxerga como um grande potencial, né, para essa condição que afeta muitas famílias, que coloca, né, muitas famílias em, né, uma condição que precisam de bastante apoio. E hoje, né, um tema fundamental para a gente conversar e compartilhar com vocês a respeito disso. E eu, obviamente, não estou sozinho, nunca estarei sozinho aqui, pessoas incríveis aqui, importantes. Bem-vinda, Jéssica Bueno, que está aqui só no íconezinho ainda, daqui a pouquinho a foto dela aparece. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um episódio do Rentes Conecta. Ah, legal. E depois de um monte de artigo, né, que a gente sempre se depara, agora também, né, uma pessoa que a gente sempre conversa, uma parceira que está sempre próxima aí conosco. E eu acho que é uma conversa extremamente valiosa, né, para a gente falar com esse público brasileiro, mais ainda, né, da importância, né, da cannabis, não só para essa condição, mas para várias outras, mas essa especificamente, né, que a gente tem visto tantos casos interessantes de famílias que estão voltando a ter uma qualidade de vida muito grande, né, Jéssica? Sim, exatamente. A gente tem observado, né, a diferença que esses produtos à base de cannabis faz na vida das famílias e é uma necessidade muito grande estar abordando esse tema aqui dentro da Rentes. Eu acredito que vai orientar e auxiliar muitas famílias aqui no Brasil. Isso aí. Então, bora, né? Bora conversar que, né, a gente já vai trazer já essa pessoa que está aí com a gente já há um tempinho. Então, bora lá convidar, trazer a doutora Emily aqui para a nossa conversa. Doutora Emily, boa noite para você. Seja muito bem-vinda ao Hemps Conecta. Boa noite a todos. Muito Você obrigada, está muda? Giovanni. Agora, Tá mudo? Tá me ouvindo? agora tá normal. Pode, Ah, se quiser perfeito. recomeçar, pode Que recomeçar. susto. Então, boa noite a todos. Obrigada, Giovanni, Jéssica e a Rentes pelo convite. A união, né, de temas que eu amo, falar sobre cannabis medicinal e sobre o autismo em especial, é um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito, né? A maior parte da minha atuação clínica é no autismo com a cannabis medicinal, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite, então eu agradeço muito. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e poder ajudar também, né, outras pessoas, outras famílias. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui, viu? Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Emily, vamos pensar que eu acho que talvez a primeira grande pergunta, acho que é só dar um contexto, né? Como eu falei no início, Uhum, existem outras abordagens, é claro, e a gente vai centralizar nossa conversa aqui muito com a abordagem junto com a cannabis, né? Enfim. E, então, acho que para dar um geral, né, eu acho que a gente pode começar fazendo uma breve introdução sobre o que é o transtorno do espectro autista, né, o TEA. Então, acredito que várias pessoas que estão participando aqui, né, tem pessoas com familiares ou que né, tem esse transtorno, mas dá um uhum. contexto geral para a gente, breve, para a gente começar a já entrar nos outros pontos que a gente quer conversar com você. Então vamos lá, eu vou tentar explicar sempre de uma forma muito simples e para que
seja, né, o mais fácil possível compreender, apesar de ser um transtorno complexo, né? Eu vou tentar simplificar. O TEA, né, que é a sigla, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o cérebro de uma pessoa autista, ele se desenvolve de uma forma diferente do cérebro de uma pessoa típica, né? Então a gente usa o termo típico e atípico, né? Neurotípico e neuroatípico. Então, é um cérebro que funciona e se desenvolve de uma maneira diferente, né? E isso, com certeza, traz impactos para o desenvolvimento, falando desde a infância, né? Porque é um transtorno que começa ali desde o do neurodesenvolvimento mesmo. Então, desde os primeiros meses de vida, existem relatos de mães que já observam diferenças ali, desde bebezinho, em pequenos comportamentos sutis, sabe? Quando a mãe fala: meu bebê não olhava para mim quando ele mamava, ele não mantinha contato visual, ele nunca chorava, ou ele não parava de chorar, não dormia, eram sonecas muito curtas. Então, o autismo ele já estava ali, só que de uma forma sutil. E a mãe muitas vezes ela vem observando aquilo e quando ela fala com alguém, muitas vezes ela é reprimida ali, não, isso é coisa da sua cabeça, mas o autismo ele está presente ali desde quando o neném nasce, só que algumas características elas vão ficando mais evidentes ali por volta de 1, 2 anos de vida, que é quando a gente consegue avaliar melhor o neurodesenvolvimento, né? Por isso também é muito importante a gente acompanhar os marcos de desenvolvimento do bebê, se ele está acompanhando aquele desenvolvimento, tudo que ele precisa fazer naquela fase de vida. Então, é muito importante esse acompanhamento ali pediátrico, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. É quando a gente vai analisando. E dentro do TEA, a gente fala também em níveis de suporte, né? Então, o autismo ele é dividido em níveis de suporte. A gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E como o nome já diz, não existe um autismo leve, moderado e grave. Existe o autismo que a gente precisa de mais suporte, uma criança que precisa de suporte para praticamente tudo, que é o nível 3. Uma criança que precisa de um suporte moderado, que é o nível 2, e uma criança que tem uma autonomia maior, que não precisa de tanto suporte, apesar de precisar de suportes em determinadas áreas, o nível 1. Então, a gente define níveis de suporte. É importante também deixar claro que o autismo ele não é uma doença, então ele é um transtorno, então não existe cura para o autismo por não se tratar de uma doença. O cérebro ele funciona de uma forma diferente e vai ser assim para o resto da vida. O nosso objetivo com o tratamento é melhorar a qualidade de vida da criança, do adolescente, do adulto, para que ele sofra o mínimo possível, né? Com a forma diferente ali como o cérebro dele responde a estímulos e como o cérebro funciona. Então, esse é o nosso principal objetivo também com o tratamento. Ótimo. Depois dessa introdução, que eu acho que foi uma introdução bem clara a respeito do que é o transtorno do espectro autista, né? Agora, acho que a gente já pode entrar um pouquinho mais assim a respeito do uso terapêutico da cannabis, que é o nosso foco aqui nessa live. Vamos aprofundar um pouquinho mais no uso medicinal da cannabis, né? E tentar contextualizar aqui um pouco mais para vocês sobre os principais canabinoides no cenário terapêutico e especialmente no autismo, né? Doutora Wemily, você poderia explicar para a gente quais que são os principais canabinoides presentes na planta e como que eles interagem com o nosso organismo? Claro, então vamos lá. Só para as pessoas, né? Porque a maioria das pessoas acham que quando a gente está falando de cannabis medicinal é só o canabidiol, né? O famoso CBD. Ele é um dos principais, ele é um dos mais estudados, um dos fitocannabinoides mais estudados, mas a planta, né, a cannabis, ela tem vários outros compostos que a gente chama de fitocannabinoides ou canabinoides. O CBD é um dos principais, é um dos mais estudados,
Junto dele vem o THC também, então os mais conhecidos e populares são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, mas a gente tem outros, né? A gente tem mais de 100 compostos ali na planta. Então a gente tem o CBN, que é o canabinol, o CBG, que é o cannabigerol, canabicromeno, a gente tem terpenos, então a gente tem uma infinidade ali de propriedades terapêuticas dentro da planta. E aí, dentro dessa infinidade ali de propriedades, a gente tem possíveis combinações desses compostos, né? E aí a gente tem as formulações, então a gente tem uma variedade ali. Mas falando aqui dos principais, né? Trazendo os dois principais, que são os mais estudados, inclusive, que é o THC, que muita gente, né, acaba temendo muito o THC, e ele é extremamente importante, e o canabidiol, eles atuam muito em um sistema que a gente tem no corpo humano chamado sistema endocannabinoide, que é basicamente um sistema ali de regulação, de equilíbrio. Então, ele é um sistema onde a gente tem muitos receptores. Então, a gente tem muitos receptores no cérebro, sistema digestivo, sistema imunológico, em basicamente todo o corpo, mas principalmente sistema nervoso central e sistema imunológico, também sistema digestivo. Então, são as principais áreas de atuação. Esses fitocannabinoides, né? Então, o canabidiol, o THC, os outros compostos da planta, eles conseguem interagir nesses receptores. Então, trazendo aqui para o autismo, né? A gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que dentro do autismo, esse sistema endocannabinoide ele tem uma desregulação. Como ele é um sistema de regulação, ele atua na regulação de quê? De sono, de humor, de apetite, de resposta à dor. Então, ele é um sistema muito completo. Então, se esse sistema está desregulado, os fitocannabinoides, né, como por exemplo o canabidiol, o THC, eles conseguem se ligar ali àqueles receptores e ajudar a regular. Eu sempre tento explicar aqui de uma forma lúdica, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão. Então, eu gosto aqui de explicar que o cérebro ali de uma pessoa autista imagina, é como se fosse um interruptor de luz. Aí você fica ligando e desligando o tempo inteiro. Então, imagina você dentro de um ambiente onde fica uma luz acendendo e apagando muito rápido o tempo inteiro. Aquele ambiente ali vira um ambiente caótico. Então, é uma mente ali, um cérebro que está ali vivendo num caos. Então, a gente tem uma hipersensibilidade ali sensorial, uma sobrecarga sensorial, e aí vem o desencadeamento de crises, irritabilidade, ansiedade, distúrbio de sono. Então, o sistema está todo bagunçado. A gente tem uma hiperexcitabilidade cerebral. O canabidiol, assim como os outros fitocannabinoides em conjunto, eles vêm para ajudar e atuar, regular esse sistema. Então, aquele caos que está ali começa a se organizar. Eu tenho, inclusive, um pacientinho autista criança que eu achei incrível a forma como ele definiu. E claro que ele não sabe, né, o que que é o canabidiol, ele fala as gotinhas. E ele falou, a mãe dele que me relatou isso, eu achei incrível, eu sempre uso como exemplo. Ele falou que ele gosta de tomar as gotinhas, porque quando ele toma as gotinhas, quando ele não toma as gotinhas, ele ainda fez assim, o cérebro dele fica assim. E quando ele toma as gotinhas, o cérebro dele não fica assim. Então, ele entendeu, ele explicou assim. Eu achei muito incrível a forma como ele explicou, porque ele conseguiu explicar a percepção que ele teve das gotinhas, né? Que é a forma de administração que ele usa, de como foi aquilo para a vida dele. Então, eu acho muito incrível. E é justamente isso. Os fitocannabinoides ali presentes da planta, quando a gente usa uma combinação legal, dependendo ali para cada caso, eles conseguem diminuir essa hiperexcitação ali cerebral. Então, eles conseguem organizar o que está bagunçado. E aí a gente começa a ver as evoluções dentro do autismo com a cannabis medicinal. Então, é incrível. É incrível mesmo. E eu também tive essa percepção quando eu comecei meu tratamento com os produtos de cannabis.
Gostei, Né, gostei doutora muito Wendy? da forma como ele explicou, né? De uma forma assim, meu cérebro fica todo assim, minha cabeça É, assim, depois fica calmo, fica normal. Cara, que incrível. É muito legal. ele conseguiu definir bem. Muito. Quando a mãe dele me falou isso, eu falei, meu Deus, ele conseguiu definir em um exemplo uma explicação que seria gigantesca e ele conseguiu simplificar, assim, mostrar na prática como ele se sente. O mais incrível foi ele conseguir ter essa percepção, coisa que inclusive antes ele não conseguia, né? Ter a percepção de como ele se sente, de explicar como ele está se sentindo. Então, é realmente incrível. Muito bacana mesmo. E na sua prática clínica, como que você compara os tratamentos convencionais, né, com medicamentos alopáticos e o uso terapêutico da cannabis? Assim, em quais casos a cannabis entra como uma alternativa ou como complemento dos Tá. tratamentos? Eu acho muito bacana essa pergunta, e só para o pessoal de casa também entender, quando a gente fala, né, dos medicamentos alopáticos, a gente está falando dos medicamentos tradicionais. Vamos usar assim para ficar mais fácil a compreensão. Então, hoje em dia, não existe um medicamento que foi específico desenvolvido ali para o autismo. Por quê? Porque ele é um transtorno espectral, então é um transtorno que tem muitas características, tem níveis de suporte. Dentro de cada nível de suporte existem as características individuais, então não tem como, né, ter um medicamento específico para o autismo. Porque tem crianças que têm distúrbio de sono, tem crianças que não, tem crianças que têm seletividade, tem crianças que não. Então, depende muito de cada caso. E o que que eu observo? Os alopáticos, né, que são os tradicionais, eles são muito pontuais. Então, se a criança é uma criança que não dorme, que é muito agitada, que tem episódios de agressividade, vai entrar com a medicação X, alopática, e vai melhorar aquele ponto. Mas o restante, a socialização, desenvolvimento de fala, rigidez, a gente não vai ter um resultado ali legal naquilo. E aí, então, os alopáticos, eles são muito pontuais. Eu não sou contra, tá? Eu quero deixar claro, acho extremamente importante e válido. Cada caso é um caso, mas eles são muito pontuais em algumas questões e vêm também com uma série de possíveis efeitos colaterais que a curto ou a longo prazo pode acontecer, que acaba gerando muitas preocupações, em alguns casos até impossibilitando a continuidade do tratamento, alterações hormonais, ganho de peso, sedação excessiva ou efeito rebote ali com a medicação. Então, quando a gente analisa isso versus, né, o tratamento com a cannabis medicinal, a gente tem ali um produto onde a gente consegue uma atuação mais ampla, né? Porque atua no sistema endocannabinoide, um sistema que tem muitos receptores no sistema nervoso central e também em outros sistemas do nosso corpo. Então, a gente acaba tendo uma atuação mais ampla. Então, o que que eu observo muito? Que a cannabis medicinal, ela entra muito bem como um complemento ao tratamento. É o que eu sempre falo em consulta. O nosso objetivo não é substituir o tratamento que a criança já faz com os alopáticos. É a gente complementar para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento daquela criança. Em muitos casos, a gente tem a felicidade de conseguir desmamar a medicação alopática, ou para reduzir dose, ou, em alguns casos, até retirar completamente. Em alguns casos, por quê? Tem pacientes que têm outras comorbidades. Então, que nunca só o canabidiol ou os outros fitocannabinoides juntos, né, vai ser o suficiente. Então, tem pacientes que têm outras comorbidades, tem TDAH, tem TOD, tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem epilepsia. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Então, sim, eu tenho pacientes que a gente conseguiu manter depois de um tempo só a cannabis medicinal e o paciente permanece super bem, muito estável, evoluindo bem, respondendo bem.
E eu tenho pacientes que a gente não conseguiu, não tem pretensão de conseguir, mas que melhorou muito em conjunto. Então, os alopáticos, eles não são, eh um objetivo de serem retirados. Eu sempre falo, o objetivo é a gente melhorar o desenvolvimento daquela criança e a qualidade de vida da criança e da família. Se, como consequência, a gente conseguir, dependendo da dose, das medicações, tem crianças que usam uma lista imensa de medicações. Se a gente conseguir reduzir algumas, já é um ponto muito positivo também. Mas o objetivo principal não é excluir os alopáticos, e sim trabalhar em conjunto para que a gente consiga a melhora ali da qualidade de vida e desenvolvimento daquela criança. Esse é um ponto extremamente necessário, né, para alinhar as expectativas do tratamento com a família, né? A gente até Exatamente. conversou sobre isso na live com a doutora Sâmara também, né, no último Rentes Conecta, a respeito dessa expectativa do tratamento mesmo. Doutora Wembley, e em relação à regulamentação, como que você avalia o cenário atual do Brasil comparado a outros países? Assim, o acesso ainda é um desafio para as famílias? Eu acho assim, existem, né, países que o acesso é muito mais fácil, né, que você consegue comprar o produto pela internet, ele chega ali por no seu na sua casa sem nenhum tipo de burocracia. É um ponto positivo, mas também tem os seus desafios e os pontos negativos, né, principalmente quando a gente fala de um tratamento para crianças, né, onde a gente tem que fazer um acompanhamento, dosar dose. Então, hoje, eu não considero algo burocrático aqui no Brasil, né, a Anvisa, ela regulamentou muito bem isso, então, tem a importação das medicações, né, eu acho muito simples o processo ali no site do Gov, a gente tem hoje disponível em farmácias, a gente tem algumas pessoas e associações que têm autorização judicial para o cultivo, para comercialização ali, né, para venda. Então eu acho que hoje no Brasil a gente tem algo bem controlado, né? Tudo hoje é com prescrição médica. Eu acho muito importante esse ponto em se tratando de crianças, né? Que a gente precisa ter cuidado em relação a porcentagens de THC, em relação à concentração, em relação à dose. Não porque gere algum risco ali para a vida, não, mas para a gente conseguir otimizar ao máximo ali a resposta da medicação no organismo da criança é diferente de um adulto. Então, a gente tem, né, a Anvisa que regulamenta principalmente a parte da importação. Eu acho um processo muito simples ali no site do Gov mesmo, todo mundo tem ali acesso, então é rápido, rapidinho sai a autorização, você já faz ali na hora, já faz o pedido, o produto chega na tua casa, né? Como eu falei, tem as opções de farmácia também. Então, hoje eu acho muito simples, né? Antes de 2018, que era muito complicado, que você precisava entrar na justiça, conseguir uma autorização, era muito tempo até o produto chegar, eram produtos inacessíveis financeiramente para a grande maioria. Então, hoje eu acho muito mais acessível e prático até chegar o produto para o paciente. Excelente. Emily, vou aproveitar aqui e já puxar uma pergunta que veio aqui, que está no nosso chat aqui no Instagram, do Rômulo Alcântara. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aí online conosco, né? São várias pessoas: Renatinha, Alea Taide, Matheus Coelho, Eliana Denani, Ana Gil, Lages, Dani Rocha, Legal. muitas pessoas aqui ainda. Depois eu falo o nome de todo mundo. Muito obrigado. Bruno Vidotti também está aqui conosco. Vou pegar a primeira pergunta aqui, a segunda do Rômulo, já. Ele mandou duas, mas a primeira, inclusive, eu tinha uma pergunta semelhante a essa para você, que é o seguinte: existe diferença entre o uso de CBD isolado e produtos com THC na abordagem terapêutica para o TEA? Existe. A grande maioria dos estudos que a gente tem para o uso da cannabis medicinal para o autismo é com o CBD full spectrum, ou seja, o produto onde a gente tem geralmente uma formulação rica em CBD com THC
em baixa proporção associada. Então, a grande maioria dos estudos que a gente tem é do produto Full Spectrum para crianças autistas, né? E é algo assim que na prática clínica eu observo muito. Então, eu avalio muito o perfil do paciente. Dependendo do perfil, eu entro com o Broad sem o THC. Dependendo do perfil, eu já entro direto com o full, que tem o THC associado. Na minha prática clínica, e é o que é recomendado, a gente nunca utiliza doses e porcentagens altas de THC para crianças, então é sempre um produto ali full spectrum rico em CBD, que é o canabidiol, e com uma porcentagem bem mais baixinha de THC para em conjunto a gente ter ali um produto full spectrum. Então, essa é geralmente a formulação que os pacientes dentro do TEA respondem melhor. Claro que existem exceções. Então, vai ter um caso ou outro que o paciente ele vai responder melhor a um broad spectrum. O isolado para o TEA é o que a gente observa menos resposta. Eu sempre gosto de usar, como eu falei no comecinho, né, uma explicação mais lúdica, então eu até utilizo esse exemplo. Imagina que você precisa montar um exército, você está indo para uma guerra e você precisa montar o seu exército. E aí você tem lá um monte de soldado. Esses soldados, eles são os fitocannabinoides e você vai montar o seu exército. Então, se você quer montar um exército, você vai escolher um soldado maravilhoso, o canabidiol. Ele pode ser o melhor soldado. Se você manda ele sozinho para essa guerra, ele não vai ter um desempenho tão significativo. Então, eu comparo muito o canabidiol isolado nesse cenário do autismo, tá? Não estou falando de outras condições nem outros transtornos, só do autismo. Então, isso é o que a gente observa muito, tanto através dos estudos quanto na prática clínica. Então, o isolado, por melhor que seja, né, o canabidiol, a gente precisa de doses bem mais altas, se ele for usado de forma isolada para o autismo. A gente acaba não tendo um resultado tão significativo assim, o que acaba gerando uma frustração muito grande na mãe, na família, que gerou uma expectativa muito grande. Então, é um produto que raramente eu utilizo na prática clínica o isolado. Então, eu sempre dou preferência ou para o Broad ou para o Full. O Broad, eu costumo explicar que ele é o meio termo. Então, ele não é nem o Full, então ele não tem todos os compostos ali, porque a gente não tem o THC nele, mas ele também não é o isolado, então ele tem os outros membros ali. Então ele vai ter o CBG, o CBN, geralmente é um produto, existem outras composições, né, de Broad, tem o Broad rico em canabigerol, mas geralmente o mais comum é ter o Broad rico em canabidiol e tem uma porcentagem menor dos outros fitocannabinoides, mas ele não tem o THC. E o full spectrum tem todos os fitocannabinoides ali presentes da planta. E aí, a composição e proporção que geralmente a gente utiliza mais dentro do autismo é ele rico em canabidiol, com a menor porcentagem de THC. Então, essa também é a formulação que geralmente, via de regra, a maioria responde melhor. E eu sempre falo que a gente nada na medicina, né, não tem nada que seja 100% eficaz para todo mundo. Então, assim, a porcentagem de boas evoluções com a cannabis medicinal dentro do TEA é em 80% dos casos, o que é uma porcentagem bem significativa, principalmente se a gente levar em consideração as outras possibilidades e os possíveis efeitos colaterais que são mínimos ali se comparados principalmente a outras abordagens terapêuticas, né? Então, assim, a gente tem uma taxa de sucesso muito significativa. Só que a gente também precisa alinhar, né, a expectativa com o tratamento e entender que existem outras possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que a gente iniciou com o Broad, não teve uma resposta significativa, mesmo com ajustes, mesmo com acompanhamento. E quando a gente mudou para o Full, a criança respondeu significativamente. O contrário eu também já tive.
é mais difícil acontecer, mas eu também já tive. Então, assim, não existe uma regra absoluta, mas a maioria dos estudos é com o full spectrum. Então, novamente, em cada caso, um caso, né? Qual que vai se adaptar melhor. Vou pegar mais Exatamente. uma perguntinha aqui da Ana Gil. Tem mais uma do Rômulo, mas eu vou pegar essa da Ana Gil. Qualquer coisa, Rômulo, a gente responde aqui na sequência também. Pessoal, só lembrando, a live está sendo transmitida tanto no YouTube ao vivo quanto aqui no Instagram, né? Inclusive, a live vai estar disponível amanhã já. A gente tira ou faz alguns cortezinhos para ficar mais enxuto. Amanhã já está no YouTube para todo mundo poder assistir novamente, tá bom? E vamos lá, a Ana Gil, ela pergunta assim, quais os riscos para a criança? Eu vou até pegando já esse gancho que você falou da questão como é que chama? Dos efeitos colaterais, né? Então, pegando Uhum. um pouquinho, misturando os dois, eu acho que a pergunta pode caber até as duas questões. Há riscos e se há riscos, né, na verdade, e quais os efeitos colaterais mais comuns, né, que você percebe e, enfim, né, como que é a sua percepção sobre essas duas questões? Essa eu acho que é uma das perguntas mais frequentes, né, que eu recebo em consulta, rede social. É se primeiro, se vicia, se tem riscos, quais os efeitos colaterais. Então, vamos aqui por partes. Primeiro, o canabidiol, né, que é o que as pessoas mais querem saber. Ele não tem nenhum efeito psicoativo associado, não gera nenhum tipo de vício. O THC em doses baixinhas também a gente não tem nenhum efeito psicoativo com doses baixas do THC, inclusive a combinação rico em CBD e pobre em THC juntos, o CBD ele o THC potencializa a ação ali do CBD no organismo e o CBD, ele também diminui qualquer chance de psicoatividade do THC. Isso numa formulação com a porcentagem baixinha de THC. Então, os possíveis efeitos colaterais, a grande maioria acaba não tendo, mas pode ter, são desconfortos gastrointestinais. Então, pode gerar diarreia, ou as fezes podem ficar mais amolecidas ali nos primeiros dias de uso. Pode dar a sensação de que a boca está mais seca e a criança, né, o paciente começar a tomar mais água ali nos primeiros dias de uso. Pode ter alteração do padrão de sono, geralmente pode aumentar um pouquinho o sono. Não tem efeito sedativo, não dopa, nem nada do tipo, mas pode aumentar um pouquinho o sono. Inclusive não tem nenhuma contraindicação de tomar de dia, porque ele não é sedativo, mas pode aumentar. Alguns pacientes podem ter alteração de apetite, pode ter relato tanto de aumento quanto de diminuição do apetite, então depende muito também de cada organismo. Esses são os principais efeitos colaterais. Em 1% dos casos, a gente pode ter ali aumento da agitação ou irritabilidade nos primeiros dias de uso. Também vai muito da adaptação. Então, quando o paciente tem algum efeito colateral, geralmente em 2, 3 semanas no máximo, o organismo já se adaptou. Por isso é muito importante também a gente iniciar com doses baixinhas e ir ajustando aos pouquinhos. Então, é muito importante um acompanhamento ali, principalmente no primeiro mês de tratamento. Então, como eu gosto de fazer? Eu gosto de acompanhar semanalmente ou a cada 10 dias ali o paciente, né, pedindo ali feedbacks para poder fazer ajuste e otimizar a resposta da medicação ao tratamento e observar se teve também algum efeito colateral. A maioria não tem. Em relação a riscos, não existe nenhum efeito colateral grave associado ao uso da cannabis medicinal. Então, não existe nenhum estudo que comprove riscos à vida, por exemplo, com a cannabis medicinal, com nenhum dos compostos da cannabis medicinal. Uma dúvida que eu observo muito, que as pessoas têm medo, é do THC em relação à esquizofrenia, né? É uma pergunta muito frequente. O THC causa esquizofrenia? Eh, o que que a gente tem hoje? Não tem nada que relacione diretamente a causa de esquizofrenia. Então, o que que a gente tem? Pacientes que têm um fator genético já familiar, né, de esquizofrenia, com doses altas de THC, pode aumentar a chance de abrir um surto ali psicótico, de entrar, né, em uma psicose. Mas isso em doses altas, quando o paciente está buscando ali um uso, por exemplo, recreativo.
O uso, quando a gente tem ali uma dose apenas terapêutica muito baixinha, a gente não tem nenhum estudo que correlacione ao aumento do risco da esquizofrenia. Então, isso acaba sendo ali um mito se a gente levar em consideração o uso medicinal acompanhado, tudo proporcionado ali para cada caso. E a longo prazo, a gente ainda não tem muitos estudos a longo prazo. Então, 30, 40 anos, isso a gente ainda não tem, mas é considerado um tratamento muito seguro. Então, a gente pode, né, utilizar em crianças a partir ali dos 2 anos de idade. Em relação ao THC associado nessa faixa de idade, eu ainda não utilizo, mas isso também não tem ainda um consenso, vai muito da prática clínica de cada profissional. Então, tem colegas que utilizam independente da idade, tem colegas que determinam faixas de idade, vai muito ali também da resposta, do histórico, das comorbidades do paciente também associado e tudo que o paciente já usou. Mas é isso. Perfeito, perfeito. Bom, próxima parte aqui da nossa conversa, quero entrar num ponto com você que a gente está, né, diante de um aumento exponencial, né, nos casos de diagnóstico de TEA, né, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, né, em relação a isso. E uma busca meio que urgente, né, por terapias que respeitem essa individualidade, né, como você trouxe anterior nas outras perguntas, né, nessa individualidade de cada paciente. A cannabis medicinal ela tem se mostrado essa aliada promissora, né? Mas afinal, como é que a ciência e o mercado estão se conectando assim, na sua visão, né? Principalmente a gente está falando de estudos, mas ao mesmo tempo como que isso se conecta para transformar isso em produtos, em terapias? Como é que isso está acontecendo, assim, ao seu ver? Eu acho assim que eu acho não, né, o autismo ele sempre existiu e esteve presente. É que antigamente não era dado o nome, né. Então as crianças elas eram excluídas, isoladas e não eram compreendidas, né. E muitos ali que nível um, nível 2 que conseguiram, acabaram desenvolvendo hoje, né, a gente vê muitos pais sendo diagnosticados depois que o filho recebeu o diagnóstico, e foram crianças que sofreram uma vida, adolescentes que sofreram muito por não conseguir se entender. Então eu acho, assim, que hoje a cannabis medicinal ela vem, sendo objetivo de estudo muito claro ali, por quê? Quando a gente começou os estudos da cannabis medicinal, foi muito por conta da epilepsia refratária, né, e ali, cerca de 20% de pacientes autistas acabam tendo a epilepsia como uma comorbidade. Então, o que que foi sendo observado? Que as crianças que tinham epilepsia e eram autistas melhoravam não só das crises, mas também em outros aspectos. Isso chamou muito atenção tanto da área, né, científica, quanto da parte da indústria também farmacêutica, né. Então, a gente estava diante ali de um produto que melhorava não apenas um aspecto, mas muitos outros aspectos em geral, né, com potencial ansiolítico, para distúrbios do sono. Então, isso acabou, acredito, sendo um atrativo muito grande, tanto para o estudo, né, da cannabis, o sistema endocannabinoide, quanto para a indústria farmacêutica também. Então, foi sendo observado essas melhoras e tanto que a gente está tendo cada vez mais, né, estudos dentro da área do autismo, né, da cannabis medicinal para o autismo, justamente porque cada dia a gente descobre novos benefícios e uma nova atuação ali dentro do transtorno. Excelente, excelente. Bom, agora também quero te perguntar também sobre a questão né, dos mitos, né, que a gente, você falou um pouquinho ali, né, do quando o paciente, a família, né, chega e ela tem a preocupação se o filho, né, não vai se viciar com medicamentos e a gente sabe que o uso terapêutico não envolve, né, não traz esse tipo de risco nenhum. E falando sobre isso, né, entre pais e cuidadores, até profissionais de saúde, né, ainda tem muito receio sobre o uso,
né, da cannabis, sobre a cannabis em si. Quais são os mitos mais comuns? Você já trouxe um, né, mas os mais comuns que você encontra nessa prática, né? Por exemplo, né, vira droga de entrada, né, vira causa dependência, deixa a criança dopada, vai atrapalhar o desenvolvimento. Quais são os mais comuns que você percebe, né, e você recebe no seu consultório? A cannabis, ela foi muito marginalizada, né? Ela é muito associada a realmente ali uma porta de entrada. Eu tenho a maioria, né, dos meus pacientes, eu tenho contato com as mães, na grande maioria dos casos, e elas contam muito assim, família julga, nossa, você vai dar maconha para o seu filho, você está ficando louca, uma criança vai usar maconha, vai ficar viciado, começa assim, depois começa com outras drogas, então eu tenho observado que isso tem já mudado, né? A gente teve reportagens em grandes veículos de comunicação aqui do Brasil, então teve na TV aberta, né, reportagens trazendo os benefícios da cannabis, justamente para conseguir conscientizar as pessoas, né? Tem diferença do uso recreativo, né, do uso ilegal, para o uso medicinal, né? Tanto que existe regulamentação, existe uma série de cuidados, desde do plantio, do cultivo, da extração, de dosagem. Existe um certificado que as pessoas não sabem, né, de análise de qualidade do produto, né, que a empresa emite para grau de pureza, de extração. Então, assim, esse é o principal ponto, assim, que eu observo. Acho que o principal mito é em relação à cannabis medicinal, de uma forma geral, viciar. Não, não tem nem. É um dos maiores mitos, né? A gente não tem nenhuma. Não tem conexão do uso da cannabis medicinal com nenhum tipo de vício. Inclusive, a gente consegue, em alguns casos, né? Falando aqui de adultos, saindo um pouquinho do autismo, pacientes que sofrem de dependência com a nicotina ou até mesmo com a maconha, a gente consegue reduzir o uso recreativo, reduzir diminuir a carga do tabagismo, por exemplo, usando a cannabis medicinal. Então, a gente consegue utilizá-la, inclusive, para vícios. Então, ela é uma aliada, inclusive, nesses casos. Então, não vicia. Acho que esse é um dos maiores mitos e é uma das maiores perguntas também que eu recebo em consultório, é se gera algum vício. Acho que esse é o principal, os outros eu já tinha, né, falado sobre ficar dopado, sobre ficar sedado, a criança também não tem efeito sedativo. Em relação à esquizofrenia também, que é algo que sempre, né, é recorrente essa pergunta em consultório, também é um dos mitos. Eu acho que esses são os principais. Se tiver alguém aí nos comentários que já tenha ouvido falar algum mito e queira saber se procede ou não, fiquem à vontade também. Ó, ainda temos uns minutinhos ainda vai surgir mais alguma coisa de olho aqui já pra gente. E eu quero até aproveitar já, né, falar, já que a gente está falando também sobre os mitos, e tá saindo um pouquinho do nosso roteiro para falar uma coisa importante, né? Muitos casos que a gente vê de crianças atípicas, mas das famílias atípicas também, um trabalho não só com a criança, mas com toda a família, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre isso, como que é isso, né, na prática, ou se você tem casos, daqui a pouquinho também a gente falar um pouquinho sobre alguns casos reais seu, como tem sido essa evolução, mas como que isso acontece hoje entre o cuidar de uma criança, de ajudar nesse desenvolvimento de uma criança autista e também ter esse apoio com toda a família junto desse processo? Eu falo que a gente não cuida só da criança, né? A gente tem que ter um olhar todo para a família, porque é uma criança que demanda muito, né? Demanda muito investimento de tempo, de dinheiro, são terapias, são tratamentos, escola, muitas vezes um acompanhante terapêutico na escola, então a mãe muitas vezes precisa largar o trabalho e ficar em função da criança. Então, a gente são geralmente, eu falo mãe, mas entendam que é num conceito geral, a mãe, o pai, tem crianças que quem cuida são os avós, os tios, enfim.
a família no geral, uma família que precisa de cuidado, né? Geralmente a mãe, ela chega deprimida, com ansiedade, a criança vem ali de anos sem dormir, então é uma mãe e um pai que não dormem também, que tem todo o estresse. Então eu vejo que gera um impacto muito grande, não só na vida da criança, como de toda a família, né? Eu tenho pacientes que o casamento acabou por conta do diagnóstico do filho, eh, que todo o peso, né, é um diagnóstico pesado, é um transtorno que gera, eh, muita dor ali para a família, porque demanda muito e muitas vezes gera uma frustração muito grande quando a gente não consegue ver uma evolução como a gente gostaria. Então a gente precisa cuidar da família como um todo. Então, às vezes, o paciente chega para mim, chega criança e daqui a pouco eu tô cuidando da mãe, do pai. Eu tenho casos onde quase a família toda acaba virando também um paciente, e a gente consegue ali melhorar a qualidade de vida ali daquela família como um todo também. É muito importante a gente ter esse olhar voltado para a família também, até porque a criança precisa estar em um ambiente, eh, bom, harmônico, para ter um desenvolvimento melhor também, né. A gente precisa olhar para a família, porque se a mãe está no limite, o pai está no limite, eles não vão conseguir, dar o melhor também, apesar de darem tudo de si para a criança e para eles mesmos. Então, a gente precisa avaliar essa situação como um todo. Perfeito. E pegando esse gancho dessa pergunta que o Gel fez, nessa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para fazer um apanhado das dúvidas gerais, assim, dos nossos seguidores, para a gente responder algumas pontuais aqui na live. E eu acredito que com esse tema que o Giovanni abordou, a gente já consegue resgatar algumas perguntas aqui dessa caixinha, como por exemplo, o Matheus, ele perguntou se a cannabis pode ajudar a reduzir a ansiedade. E também o Edu perguntou, ele relatou, né, que ele tem tomado vários remédios para dormir e não vê melhora. Ele está perguntando se a cannabis ajuda nesses casos também. Então, são para sintomas assim que não são específicos do autismo, né, mas que pode acometer os familiares, né, ansiedade, qualidade do sono. Então, resgatando essas perguntas aqui da caixinha, a gente só dá um apanhado. Muito obrigada a todo mundo que enviou suas perguntas na caixinha, viu? A gente vai respondendo todo mundo aos poucos, mas a opinião da doutora Emily aqui é essencial. A resposta é sim. Com a cannabis medicinal, a gente tem, resultados muito positivos para ansiedade, porque os fitocannabinoides presentes ali na planta, eles têm um poder ansiolítico muito, muito importante. Então, a gente utiliza também para transtorno de ansiedade, distúrbios do sono, que inclusive é uma das questões muito presentes dentro do autismo também, né? A criança tem distúrbio de sono, a criança não dorme, e aí os pais acabam desenvolvendo também, porque acordam por conta da criança. Então, muitas vezes chegam mães de criança com 4, 5 anos de idade que falam: "Eu tô no meu limite, eu não sei o que é uma noite completa de sono desde quando meu filho nasceu". Então, assim, a gente consegue a melhora é muito significativa. E quando a gente fala da cannabis medicinal, é importante a gente lembrar daquilo que a gente conversou. Existem muitas possibilidades de combinações desses fitocannabinoides. Então, existem combinações com maiores porcentagens de CBD e THC, de CBN, que é o canabinol. Então, a gente, né, avalia o caso de forma individual, leva em consideração tudo. Eu tenho pacientes adultos, por exemplo, que faziam uso de benzodiazepínicos, né, que é uma classe ali para dormir, como por exemplo, diazepam, clonazepam, né? Não, acho que eu não posso citar marcas aqui, mas tem um famosinho que para dormir. Enfim, que a gente conseguiu e que eram dependentes dessas medicações e que a gente conseguiu desmamar e hoje conseguem dormir apenas usando cannabis medicinal. Então, assim, é super possível
A gente tem também respostas muito positivas, né, saindo um pouquinho do autismo, apesar de ser um benefício que a gente traz para o autismo também, que muitos têm um distúrbio de sono associado, mas para questões de sono, ansiedade, é espetacular também. Nossa, Emily, assim, a gente está chegando no nosso final, mas né, a gente conversou antes, mas a gente ficaria mais horas aqui conversando. Vamos ter outras oportunidades. Vou puxar aqui já para a gente começar a encerrar. Primeiro, falando sobre a gente olhar isso como expectativas realistas mesmo, né, de impactos clínicos, né, da cannabis no TEA, né? E a gente sabe que cannabis não é uma cura, a gente fala que sempre não é panaceia nenhuma, é uma realidade, mas ela não é uma coisa que serve para tudo, para todos, né? Exatamente. Enfim, mas é uma ferramenta importantíssima que a gente está redescobrindo, né, agora. Uhum. E quais os resultados, né, que você observa no consultório e quais expectativas são razoáveis, né, para pais e cuidadores, pessoas que convivem, né, com crianças ou adultos mesmo que possuem, né, um transtorno do espectro autista. E, se possível também, eu acho que para trazer, para fechar também, trazer um caso, ou né, o que você achar necessário, que você está cuidando, tenha cuidado, para também nosso público saber, entender um pouquinho mais no contexto de como que acontece na prática. Perfeito. Primeiro ponto, eu acho que é muito importante a família entender primeiro o que que é o autismo. Entender que aquela criança vai ser uma criança autista, um adolescente autista, um adulto e um idoso autista, né? E dentro, né, do TEA, a gente tem ali as dificuldades e que, como a gente mencionou, não é uma cura, até porque não é uma doença, é um transtorno. Então, isso é um ponto muito importante, porque eu já tive, né, mães que queriam que a criança ela se tornasse uma criança típica. E isso não vai acontecer, né? Não, ainda mais dependendo, isso não vai acontecer, ainda mais se for uma criança ali nível 3 de suporte. É uma criança que tem muitas comorbidades associadas, em muitos casos. É uma criança que depende muito de uma outra pessoa, então a gente precisa ter ali, as expectativas muito bem alinhadas, e eu gosto de alinhar muito isso também em consulta, né, então eu entendo toda a história ali daquela criança, tudo que já aconteceu, tudo que já usou, pra gente alinhar muito bem as possibilidades para cada caso, porque varia muito de paciente para paciente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eram não verbais, e depois que a gente iniciou a cannabis, a gente conseguiu ter um boom ali do desenvolvimento de fala. Claro que associado com as terapias, que é de extrema importância. Nada de forma isolado vai ter um resultado tão significativo quanto um tratamento em conjunto. As terapias, os estímulos em casa, a escola, a rotina, alimentação, então é um todo. Então, assim, eu tive já casos assim. Eu já tive pacientes que eram extremamente agressivos e que tinham que ficar muitas vezes ali trancados. Eu tenho um paciente que ele ficava, inclusive, muitas vezes para não se machucar, porque quebrava tudo dentro de casa, ele ficava, muitas vezes precisava ser contido. Então, depois que a gente iniciou o tratamento com a cannabis, isso não aconteceu mais. Mas entenda, é um paciente ali nível 3 de suporte, que tem dificuldade de comunicação, que tem dificuldade de socialização, que tinha um perfil extremamente agressivo, que tinha uma seletividade alimentar muito extrema. A gente consegue melhoras em alguns pontos muito significativas e em algum outro nem tanto. Então, não dá para uma família esperar que um paciente com esse perfil vai estar conversando, se expressando, sem dificuldade alguma, interagindo, tendo autonomia. Então, a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade de cada paciente. Eu tenho um paciente que, a mãe sempre entra em contato comigo para me dar, né, notícias. Eu tenho muito esse contato próximo com as mães, então
que me envia vídeo, que me manda evoluções, e esse é um paciente que a mãe estava desesperada. Ele estava com um peso muito baixo para a idade, estava correndo o risco de ter que ser internado por conta da seletividade alimentar muito extrema, não queria mais comer. A mãe estava assim, já desesperada, no limite. Além disso, ele tinha também distúrbio de sono associado e uma rigidez muito grande com mudança de rotina, então estava muito difícil lidar. E depois que a gente entrou, ela até hoje ela me manda foto dele comendo pão de queijo, comendo arroz e feijão. Então, assim, são coisas que para as mães de crianças típicas são muito normais. Você não tira uma foto do teu filho porque ele está comendo um pão de queijo. Você não tira foto porque ele comeu a primeira banana da vida dele. Então, assim, são ganhos muito importantes para uma criança que não aceitava mais, não estava mais aceitando comer. Eu tenho crianças que não aceitavam tomar água. Então, só aceitavam um determinado tipo de suco, a mãe tinha que fazer aquele suco e colocava água ali naquele suco para a criança ingerir água, e depois disso começou a aceitar. Então, assim, eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar aqui de pacientes. Claro que eu não posso mencionar, né, os dados de pacientes, enfim, mas são exemplos clínicos reais. Eu tenho pacientes que, nível 3 de suporte, que quebravam tudo dentro de casa, que fazia as necessidades ali, o cocô passava na parede, que comia fralda, que era extremamente agressivo consigo mesmo, né, então tinha a autoagressividade, a heteroagressividade, então era agressiva com os outros também. Eu tenho pacientes que já não frequentavam mais a escola, porque batiam nas professoras, batiam nos amiguinhos, a escola não conseguia manejar bem, e já não frequentava mais a escola e voltou a frequentar a escola. Então, assim, eu tenho casos, muito lindos, assim, de evolução dos pacientes. E quando eu recebo, né, esses feedbacks e eu tenho ali esse contato com os pacientes, eu sempre me emociono muito, porque eu vejo que é uma vida que foi completamente transformada e que vai ter outras possibilidades, né? Eu falo, são expectativas diferentes, né? Por exemplo, a mãe de uma criança nível 3 de suporte, a expectativa dela é diferente de uma mãe nível 1 de suporte, de uma mãe de uma criança típica. Mas a gente alinhando as expectativas com a realidade daquele paciente, a gente consegue ter um sucesso muito grande na grande maioria dos casos. E é muito lindo e emocionante quando a gente vê a evolução e o desenvolvimento dessas crianças. Eu fico emocionada toda vez que a mãe me envia os videozinhos, Falar eu que me a faço gente os também, né? Quando a feedbacks. gente recebe uns áudios aqui, a gente fica super feliz, porque assim, cara, não é vender produto, não é nada. Você vê que uma família conseguiu ter uma qualidade de vida de novo, né? Recentemente a gente teve isso, né, Jéssica, também, né? Sim. Sim, é realmente muito gratificante. Aqui na Rentes a gente sempre busca fazer um acompanhamento também com as famílias após o início do tratamento, ter um feedback de como está indo o tratamento, né? E sempre assim a gente acaba recebendo esses feedbacks muito positivos. Inclusive, recentemente, uma mãe atípica, ela relatou para a gente que o filho dela nunca tinha conseguido ir ao dentista sem ter que ficar alguém segurando na cadeira do dentista, e após o tratamento com cannabis, ele começou a frequentar o dentista e a dentista conseguiu fazer o procedimento inteiro. Ela me contou isso muito emocionada e a gente fica emocionado junto, né? Coisas que podem parecer simples, né? Cortar o cabelo. Eu tenho pacientes que, assim, a mãe tinha que cortar o cabelo com a criança dormindo, era um transtorno, era grito, choro, tinha que segurar, que hoje consegue cortar o cabelo, que vai, que leva no salão, que corta o cabelo. Então, assim, são coisas que podem parecer simples para quem está de fora, para quem não convive, para quem não faz parte daquela realidade, mas que são ganhos, assim, muito grandes para a família. Textura de roupa,
Eu tenho crianças que não gostavam de usar roupa, que chegava no lugar, queria tirar a roupa, isso é um perigo, né, ainda mais quando a criança vai crescendo. Imagina, chega no shopping, a criança quer tirar a roupa, quer ficar pelada, porque não gosta da textura, tinha uma sensibilidade muito grande, que a gente conseguiu, né, ter uma melhora muito significativa. Então, assim, existem crianças com padrão de rigidez muito grande, que a gente consegue melhorar muito, então é incrível. São relatos que podem não parecer nada demais para quem está de fora, né, quando a mãe chega e fala: "Doutor, eu consegui ir no restaurante pela primeira vez com meu filho, eu consegui passear com meu filho, eu consegui levar meu filho no mercado, então ele conseguiu ficar lá enquanto eu fazia as compras". Então, que são eram coisas que fazem é tão comum pra gente no dia a dia, que a gente nem imagina, né, que muitas famílias não conseguem ter esses momentos comuns do dia a dia, e que depois que a gente ajusta tudo, isso passa a ser possível. Então são pequenas vitórias que fazem muita diferença ali na vida da família, de forma geral. Pequenas vitórias que são enormes, né, São para enormes. essas famílias, para essas crianças, adolescentes e adultos também, né. Emily, a gente podia ficar horas aqui. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, por se dispor a vir aqui compartilhar com a gente, vir aqui nesse ambiente virtual, nós estamos todos em Belo Horizonte, Capelinha. Você tá em Ribeirão? Sorocaba. Sorocaba. Então estamos aí em 2 estados diferentes. E, assim, além de te agradecer, é te dizer também quanto que a gente admira o que você tem feito, o trabalho e como você tem feito. E já também para te deixar esse espaço para você contar para todo mundo que está aí nos assistindo como podem te procurar, como chegam até você, como podem ter esse teu suporte, teu trabalho para ajudar outras famílias, né, a melhorarem a qualidade de vida, enfim, a seguirem, né? Então, por favor, fique à vontade para você partilhar seus contatos. Foi um prazer, eu gostaria de agradecer novamente a vocês pelo convite. Como eu falei, é um tema que eu amo, eu acabo falando muito, né, então se deixasse eu ia aqui horas. Mas foi muito bom, muito obrigada pelo convite, eu gosto muito de poder falar sobre isso, né, de abrir novas possibilidades, abrir a mente das pessoas para o novo, né, para o tratamento com a cannabis. Para poder trazer ali esperança, unindo, né, a ciência, a seriedade, o trabalho médico de forma responsável. Eu atendo online, né, então eu tenho pacientes do mundo inteiro. Quando eu falo do mundo inteiro, eu tenho pacientes que moram até no Japão. Então, assim, é muito incrível, né, o que hoje a telemedicina nos proporciona também. Então facilitou muito a vida de todo mundo. Então, eu atendo online. Quem quiser entrar em contato na bio do meu perfil, tem o link para o WhatsApp da minha clínica online. Então, eu só atendo online justamente porque é uma forma que eu vi que eu consigo atingir pessoas do mundo inteiro. Então, a minha missão é essa, né? É poder proporcionar uma nova possibilidade de tratamento, levando sempre em consideração a ciência, a seriedade, embasamento e a história, né, ali do paciente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Foi incrível poder bater esse papo com vocês, tirar dúvidas, né, de pessoas que estão aqui também com a gente. E é isso, muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece demais você por esse momento incrível aqui conosco. E também acho que fala para todo mundo que vai ter muito mais outras coisas. A gente ainda não definiu agora a agenda do próximo Rims Conecta, deve ser agora, início de setembro. Tem um assunto muito interessante que a gente quer trazer. A gente vai trazer tem umas surpresas que a gente vai anunciar nos próximos dias, inclusive no conecta.remps.com.br. A partir de semana que vem vai estar disponível a agenda e todos os vídeos estarão disponíveis por lá. Obviamente disponível também no YouTube, mas por lá vocês já conseguem acompanhar. E a agenda, quem precisar de seguir para acompanhar sempre em tempo real o que a gente vai ter de surpresa para vocês, vai estar disponível por lá também. Eu agradeço de coração todo mundo que está aqui e dizer também que a gente continua nesse trabalho para trazer a cannabis como parte
de terapia e medicina para todas as pessoas com o maior afinco possível. Ainda estamos só no início dessa jornada, que é muito longa, né? Mas estamos aí para fazer isso Mas acontecer. é uma jornada que vale muito a pena. Muito, muito mesmo. Muito obrigado, viu, Emily, mais uma vez. Imagina, foi um prazer. Obrigada a todos também que estiveram presentes. Foi um prazer, como eu falei, é um assunto que eu amo, então estou muito feliz de ter participado. Perfeito. Só um detalhe, o seu Instagram é @DRA doutora.Emily. Doutora.Emily Andrade. Perfeito. Então, com a doutora Emily Andrade, em breve estaremos mais aqui. Jéssica, quer deixar um recadinho final? Eu quero agradecer de coração a atenção e a participação da doutora Wembley nesse episódio do Rentes Conecta. Ela que trouxe com tanta clareza, né, esses assuntos tão necessários aqui para o Rentes Conecta. Muito obrigada, doutora Wembley, de coração mesmo, pela atenção, pela parceria, pelo carinho. E agradecer a todo mundo que participou. E continuem acompanhando a gente aqui pelo Instagram, porque vem muita novidade, muita coisa boa por aí. A gente está sempre buscando trazer mais informação de qualidade para todo mundo, tá? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Bom descanso para Boa todos. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.